O negócio é o seguinte, algo que eu nunca entendi na comunidade de One Piece são os fãs que querem discutir a sério se personagem X ganharia de personagem Y. Óbvio que é extremamente comum ficar pensando quem ganharia num embate como Roger versus Zebek ou Barba Branca versus Garp, sei lá. Essas conjecturas e cenários que geram esses debates são bacanas. Porém, o que eu acho estranho é quem leva essas discussões muito a sério. Porque na minha análise e percepção, o Oda nunca se importou em fazer um power scaling minimamente interessante ou coeso para sua história. E além disso, eu acho que uma parcela dos fãs enxerga a obra por algo que ela não é. Mas antes da gente continuar, eu só quero deixar claro aqui que eu não manjo nada sobre a, sei lá, teoria de power scaling. Eu sei que essa é uma área que muita gente fica perdendo tempo, quer dizer, estudando, né? E tem classificação de nível de poder, contagem de pixel e não sei o que mais. Só que eu nunca cheguei a me aprofundar nisso e, sinceramente, eu não me interesso. Então o que eu vou falar nesse vídeo é baseado na minha percepção de como eu vejo a forma do Eiichiro Oda escrever e estruturar a sua história e as discussões que eu já vi fãs fazendo por aí sobre power scaling, certo? Agora então podemos continuar. Um dos grandes motivos de eu nunca levar o power scaling de One Piece a sério é que pra mim, desde o início, o Oda nunca tratou a força e capacidade dos personagens como um elemento extremamente importante numa luta. Não é como Dragon Ball Z, por exemplo, ou até mesmo Jujutsu Kaisen, que eu tô lendo no momento, onde o autor tem uma preocupação em estruturar as lutas de forma que elas façam sentido e você consiga entender qual personagem é mais forte e por quê. Em One Piece, você não tem muitos elementos que definem isso. E eu acho que isso acontece por um simples motivo. O Oda não se importa tanto com essa parte. One Piece não é um mangá com foco em luta. O autor prioriza o drama e a aventura. As batalhas são quase um bônus e que nunca foram o maior destaque. Isso o isenta de fazer com que esse aspecto seja interessante ou coeso. Não, eu mesmo sou um grande crítico da forma como as lutas em One Piece são muito sem graça, mas o meu problema geralmente é da forma como elas são estruturadas narrativamente, vamos dizer assim, como elas na maioria das vezes não passam de uma trocação de golpes meio sem sentido. Mas o power scaling delas nunca me incomodou, até porque em One Piece a força dos personagens não é algo muito bem estabelecido. Pega por exemplo as lutas do Luffy contra personagens com fruta Logia. O Luffy não necessariamente era mais fraco que o Enel, ele só teve dificuldade em conseguir counterar a habilidade do vilão de prever os seus próximos movimentos, mas a partir do momento em que ele consegue superar isso, o Enel toma um cacete. Contra o Crocodile é a mesma coisa, ele não é necessariamente mais forte que o Luffy, ele só tinha vantagem de não ser atingido, mas a partir do momento que o Luffy encontra uma solução, ele ganha. A força é algo extremamente arbitrário na obra, e não é sempre o fator decisivo para que um personagem ganhe o combate. E para mim isso só corrobora para a ideia do Oda não se importar com essa parte. Ele pré-time skipper, principalmente, antes da introdução do hack, se preocupava em criar situações onde o desafio para os personagens em combate não era necessariamente uma diferença de força, mas sim um obstáculo, que para a vitória ser alcançada, tinha que ser superado. E mesmo quando a luta é para ser baseada em força, o Oda ainda deixa muito claro que ela não é o que faz os personagens vencerem. E aí acontecem os momentos de protagonismo e roteiro que o pessoal tanto reclama, onde o Luffy ou outro Chapéu de Palha ganha de um personagem que parece ser bem mais forte, resistindo como se fosse imortal e sempre se levantando porque o autor quer. O que me leva pro meu segundo ponto do porquê eu acho que não faz tanto sentido os fãs tentar analisar o power scaling de One Piece tão a sério. Além do próprio autor não se importar com isso, eu acho que muita gente enxerga o One Piece por algo que ele não é. Desde o início, eu sempre interpretei que as lutas e vitórias do Luffy contra adversários que ele teoricamente não deveria ser capaz de derrotar eram simbólicas, quase metáforas para demonstrar como é possível você superar as pedras no caminho para atingir o seu objetivo, mesmo que esse objetivo seja visto como impossível por todo mundo. Se você acreditar e tentar, você pode conseguir. Muita gente pode achar essa forma de ver a obra muito romântica ou besta, mas sinceramente, eu acho que ela tá muito mais alinhada com o que o autor tenta passar na história.
Pra mim, o power scaling de One Piece é muito mais baseado na determinação dos personagens, ou seja, em algo extremamente subjetivo do que em força em si. Até porque os personagens também mal treinam. O Luffy mesmo é um moleque que saiu de Chique Chique East Blue, de uma vilazinha qualquer, e que até chegar no fim da primeira metade da Grand Line, lá em Sabaody, conseguiu ganhar de todo mundo que apareceu no seu caminho sem ter que treinar praticamente. E aí você pode dizer, mas no flashback dele mostrou que ele treinava contra animais na floresta, sem contar também que todo adversário que ele enfrentou foi deixando ele mais forte. E assim, essa última parte até faz sentido, e o próprio Oda coloca o Zoro falando algo parecido em algum arco pré-time skip. Mas essa evolução deles não tem como ser quantificada, é só uma desculpa que o Oda colocou ali. E o treinamento do Luffy no flashback é um retcon para conseguir organizar essa parte das lutas melhor. Mas ok, ainda assim, fica subentendido desde o primeiro capítulo que entre a despedida do Shanks e a partida do Luffy pro mar, ele treinou. Mas nada me convence que um treino numa mata vai dar a capacidade de um moleque qualquer derrotar um Shichibukai. Pra mim é muito mais fácil e lógico simplesmente aceitar que o Oda não se importa tanto com essa questão e que as vitórias do protagonista simbolizam mais uma mensagem do que tudo. Porque pra mim sempre foi isso. E uma luta que eu acho que exemplifica perfeitamente essa minha visão e corrobora para esse meu argumento é Luffy versus Katakuri. Esse combate não é uma disputa de quem é mais forte. Para mim isso é mais do que claro. O Luffy apanha até dizer chega, de uma forma que você realmente fica confuso para entender como que ele consegue aguentar tanta porrada, mas mesmo assim continuar levantando e lutando. E por que isso acontece? Para mim é porque o autor quer mostrar que ele tem muita determinação. É isso. Assim como o Luffy lá em Impel Down consegue resistir e sobreviver ao veneno do Magellan por conta da sua força de vontade, que ele consegue resistir aos ataques do Katakuri por conta da sua determinação. Tipo assim, pra mim é claro como essas duas coisas subjetivas, simbólicas, metafóricas quase, são a mesma coisa, só que em contextos diferentes. Um é numa luta e o outro num momento crítico ali do personagem. E não à toa, o final do combate é justamente o adversário reconhecendo a resiliência do Luffy e admitindo a derrota. Eu não consigo entender quem vê essa luta, ou qualquer outra, na verdade, desde o início da obra, ou até mesmo esses momentos como o de Impel Down, que sempre tiveram essa forçação de barra e continua enxergando a obra como uma história com muito protagonismo ou roteiro, porque eu enxergo tudo isso como a proposta da obra. Isso não se aplica só para One Piece. Eu acho que muitas outras histórias que o pessoal acusa de muito protagonismo são só coisas com propostas diferentes, que as pessoas tentam analisar pela mesma régua. Se Hunter x Hunter não tem protagonismo, isso não faz com que One Piece ou Naruto ou qualquer outra obra esteja necessariamente errada em fazer. Cada uma tem uma proposta diferente. E não há um certo ou errado universal. Histórias não têm que seguir só um padrão, só uma regra. Por isso também que, em certo sentido, eu sempre encarei o One Piece como se fosse Turma da Mônica. Calma. Deixa eu tentar explicar por quê. Eu sempre vi One Piece como uma história muito fantasiosa e cartunesca, que dependia muito da minha capacidade de abstração e compreensão, de que às vezes o que está sendo retratado não é para ser enxergado ou lido com muita lógica. Assim como na Turma da Mônica você vê coisas absurdas e não se incomoda, porque você entende que aquilo é um quadrinho infantil e extremamente fantasioso, eu acho que a gente também deveria ver certas coisas de One Piece e outras obras também da mesma forma, porque nem todas têm a mesma proposta. E para pra pensar, você tem momentos como o Luffy recuperando seu dente quebrado tomando leite, ou o Luffy sobrevivendo a uma facada na barriga e depois comendo carne para se recuperar, ou ele sobrevivendo ao veneno do Magellan, como eu já disse, por pura força de vontade. Tipo, eu realmente tenho dificuldade de entender como alguém vê essa história, com diversos momentos cartunescos, absurdos, bobos, muitas vezes extremamente convenientes e que estão sempre desafiando qualquer tipo de lógica possível, e fica bravo quando tudo isso acontece, mas numa luta. Mais uma vez, eu acho que tá tudo meio que na mesma linha, na mesma ideia, sabe? Todos esses exageros e conveniências acontecem em outros momentos da obra também, mas o pessoal só fica incomodado realmente quando é na luta. Mas assim, quando acontece na luta, não tá destoando do que acontece antes, entendeu? É óbvio que não é porque a obra tem uma proposta maluca, fantasiosa ou cartunesca que o autor tem liberdade de fazer as coisas na moda caralha. O Oda não pode colocar, sei lá, o Gaimon, que Deus o tem inclusive, pra ganhar do Akainu. Claro que há limites
limites, mas sinceramente, eu não acho que o que acontece em One Piece foge muito do padrão da obra, sabe? Eu acho que dá pra abstrair e simplesmente aceitar certas coisas, porque querendo ou não, One Piece é essa chuva de conveniência e protagonismo. Aceitar que o Oda simplesmente não se importa em fazer um power scaling dos personagens de forma coesa, que as lutas são só algo a mais que ele faz porque o público gosta de ver, e também parar de tentar medir obras diferentes pela mesma régua e chamar tudo de roteiro, eu acho que é a melhor forma para você aproveitar essa e outras histórias. Eu não sei se deu para entender muito bem o meu ponto, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Então deixa um comentário falando aí o que você acha, você concorda ou discorda de mim? Fique à vontade para deixar o seu melhor argumento aí nos comentários, só vamos ser respeitosos, não é mesmo? Se você vier que nem um chatonildo me xingar nos comentários só porque você discorda do que eu falei, você vai ser banido, beleza? Então vamos agir que nem gente aí na hora de comentar. Não se esqueçam também de deixar um like aí no vídeo se você curtiu, se inscrever no canal e se você gosta do meu conteúdo e quer me apoiar e ter acesso a conteúdos 100% exclusivos, como esse meu vídeo aqui falando sobre Impel Down, quase um podcast de 40 minutos, narrando ali o que eu gostei ou não do arco, ou talvez esse meu vídeo aqui falando sobre Jujutsu Kaisen, que eu tô lendo aí no momento, se torne membro por apenas R$ 4,99, tá bom? Obrigado por terem visto esse vídeo e bebam água porque é importante.